E aí, onde que entra o React Router nessa história, né? Entra quando você precisa gerenciar as rotas da sua aplicação React. Porque isso aqui, você clicar em coisas em um SPA e isso não renderizar a página, existe um certo gerenciamento dessas rotas. Então, quando o usuário clica num link, o conteúdo daquela rota precisa ser renderizado. Quando eu clico aqui em Community, o conteúdo dessa página precisa ser renderizado sem que a aplicação seja recarregada. E o React, ele não vem com gerenciamento de rota por padrão, porque lembra, React é uma biblioteca para renderização de interface. Ponto. O que você precisar fazer, além disso, na sua aplicação, provavelmente você vai precisar plugar outra biblioteca. E, novamente, o React Router vai fazer que, quando o usuário clica em um link, não seja necessário depender de um servidor para fazer requisição, para trazer os arquivos HTML, CSS, JavaScript, imagem, SVG, para aquela página carregar no navegador. Não, o gerenciamento de rota vai acontecer no front-end. O clique no link de um SPA exibe o conteúdo daquela rota sem recarregar a aplicação, para que o usuário se sinta onde? Num aplicativo de smartphone. Beleza? Então, dito isso, vou até apresentar a doc do React Router para vocês, que fica em reactrouter.com. Aqui está um zoom absurdo, mas se você colocar o zoom em 100%, essa é a doc do React Router. Tá? Ela é uma doc meia baixa renda, porque se apertar um Ctrl F aqui, né, a única forma de você pesquisar por esse site é dando um Ctrl F, tá? Porque ele não tem barra de pesquisa, pelo menos eu não achei. E aí, nós vamos usar isso aqui, essa biblioteca aqui, para gerenciar as rotas dos SPAs que a gente criar. Tá? E aí o primeiro passo, para a gente começar a usar o React Router, vai ser o seguinte: eu vou vir aqui em criar um novo repositório, vou criar um template do Vite Boilerplate, né? Vou chamar esse repositório de Testing React Router. Testing React Router. Vai ser privado. E vou criar. Vou criar esse repositório. E aí, quando esse repositório for criado, eu vou dar um git clone para minha máquina. Aquele velho processinho. E vou acessar o Testing React Router. Eu vou abrir nele e eu vou dar um npm install, né? Porque quando eu baixo um repositório com o Git Boilerplate como padrão, como template, não existe Node Modules aqui. Node Modules não é subida para o GitHub. Então eu vou instalar as dependências que estão listadas no package.js. Beleza, instalei as dependências. Aí eu vou instalar o React Router. Tá? Qual é o comando para instalar o React Router? Executar o npm save exec react router DOM. E aí, se eu vier aqui no meu package.json, nós temos aqui o React Router DOM 6.21.1. Por que React Router DOM? Porque o React Router, ele roda em qualquer lugar que roda React. Existe um outro pacote que roda o React Router no React Native, tá? Chamado React Router Native, por exemplo. Tá? Então é por isso que está especificado aqui React Router -DOM, porque esse é o pacote para a gente rodar no navegador.
Você pode ver que ele foi instalado como dependência, ele não está em dev dependency. Por quê? Ele não é uma dependência de desenvolvimento. Ele é uma dependência que vai para a produção. Tá? Então, o código dele, do React Router, ele vai para a produção, para que quando a aplicação estiver em produção, haja o gerenciamento de rotas por parte dele. Tá? O React Router, ele demanda uma estrutura de diretórios e arquivos um pouquinho diferente. Então, o que eu vou fazer? Aconteceu alguma coisa aqui que deu um BO. Deixa eu executar de novo. Então, beleza. Show. Estou aqui no meu novo repositório e aqui no src main.jsx eu vou remover os imports do app, componente app, e vou remover o import do index.css. Aí, aqui na linha 13, eu vou importar um componente chamado root. Eu vou chamar de root. Tá? De onde? src barra root. Já vou explicar o que é esse componente, tá? E aqui eu vou substituir o app pelo root. Não é root. É root, de raiz. Tá? Esse arquivo main.jsx, ele vai servir só para iniciar a aplicação. Ele vai ser a entrada da aplicação. Tá? E aí eu vou criar este componente que eu estou importando aqui, que ele ainda não existe, não é verdade? Então, dentro de src, eu vou criar um novo arquivo, root.jsx. E esse root, raiz, vai servir para fazer o setup, a configuração da aplicação. Isso é, aqui nesse arquivo, ele vai chamar o app, que é a entrada da aplicação, vai chamar os componentes do React Router, daqui a pouco eu vou mostrar. Ele vai chamar contexts, mais à frente vocês vão saber o que é context. Ele vai chamar CSS global, se houver. Tá? Então ele vai fazer isso. Então, aqui eu vou importar o app from src barra app. Vou importar um src barra index.css. Vou criar o componente root. Vou exportar ele aqui embaixo. Tá? E aí o que o root vai fazer? Por enquanto, vai chamar o app. Eu vou colocar uns parênteses aqui, se for só o app nem ia precisar, mas eu sei que eu vou colocar mais coisa aqui daqui a pouco. Eu vou salvar, beleza. E aí, se eu levantar o servidor, vai estar funcionando do mesmo jeitinho. Deixa eu pôr essa aba aqui junto das outras, senão vai virar bagunça. Funcionando de boa, beleza. Aí, existem duas formas de fazer rotas com o React Router. A forma tradicional e a moderna. Eu vou começar mostrando a forma tradicional. Por quê? Porque eu sou velho paia? É porque a forma tradicional é o que você vai encontrar em 80%
dos projetos que usam React Router. Depois de mostrar a forma tradicional, a gente vai ver a forma moderna. Então aqui, no src/root.jsx, eu vou importar o browser router do React Router DOM. Então, import de forma nomeada browser router do React Router DOM. E eu vou usar o browser router envolvendo o meu componente app. Browser router é um componente do React Router DOM que envolve toda a aplicação. Então, todo o componente app. Para quê? Para que seja possível a aplicação conversar, comunicar. Esse app aqui, ele vai se comunicar com o React Router. E aí, o que está envolvido pelo browser router se comunica com o React Router. Aí, eu acho que eu posso fechar esse root.jsx e aqui não é, eu tô no main, né? Nossa, eu fechei sem querer, né, o negócio. Ô louco. Vamos lá, vamos conseguir. Aqui no meu app, .jsx, que demorou a carregar, eu quase tive um infarto no miocárdio, porque como que um negócio assim funciona, né? Não faz muito sentido. Mas beleza, estou aqui no app e aqui eu vou ter um main, e se eu vier aqui, eu vou ver provavelmente esse main carregar. Beleza. O conteúdo que eu quero renderizar quando uma rota mudar vai estar dentro deste main. Por isso, dentro dele, eu vou inserir um componente do React Router chamado Routes. Routes. Tá? E, obviamente, preciso importar o componente Routes do React Router DOM. O Routes é um componente pai, que contém os filhos que vão definir cada rota da aplicação. Tá? Então, o Routes, ele contém a árvore, vai conter a árvore de rotas que a gente vai especificar. E como que a gente vai especificar, né? Essa árvore de rotas. Seguinte, eu vou vir aqui, vou importar um componente root no singular. Vou usar o root, esse root ele tem um auto-fechamento. E esse componente root, ele vai ter uma prop path. E o root é o componente que permite que eu passe um caminho, um path. E quando este caminho corresponder à URL que está na barra de endereço no navegador, aqui nessa barra, quando o caminho que eu passar aqui corresponder à URL que está na barra de endereço do navegador, o componente que eu especificar vai ser renderizado. Então, eu posso fazer path receber, por exemplo, barra sobre, sempre uma string, barra sobre. Isso significa que quando eu estiver na URL blá 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 blá.com, localhost, barra sobre, quando eu estiver nessa URL, eu posso renderizar um componente na tela. Então, para fazer isso, eu vou adicionar a prop element que recebe, por exemplo, o componente about. Componente about. E acima desse root, eu vou fazer uma outra rota para a página inicial. Tá? Então,
Página inicial é a barra, que é a raiz. E aqui eu vou ter um componente home, por exemplo. Então, essa barra significa raiz da aplicação, página inicial, que é isso aqui, localhost, blá, 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 barra. Tá? E aí o navegador, ele oculta a barra aqui, mas a barra é a raiz, é a página inicial da aplicação. Os componentes home e about não existem ainda. Então, eu vou criar eles. Vou vir aqui, vou criar um componente home, que vai retornar um fragment que contém um H1, título da página inicial. E aqui vai ser um parágrafo, conteúdo da página inicial. Aí eu vou duplicar o home. Vou duplicar o home, porque ele agora, essa duplicação vai ser o about. E vou substituir inicial por sobre, tá? Então, título da página sobre, conteúdo da página sobre. Feito isso, eu vou salvar. E olha só o que vai acontecer agora. Vou deixar aqui no console, né? Estou na raiz da minha aplicação, já apareceu o título da página inicial. Né? Então, isso significa que toda vez que eu estou na raiz, eu digito um barra aqui, por exemplo, estou na página inicial e aparece o título da página inicial. E aí, se eu vier na barra de endereço, colocar um barra sobre, pressionar Enter, o componente da página sobre é carregado. Bom? E aí, óbvio, né? Isso aqui tudo está dentro do main. Né? Então, tanto sobre como componente barra, eles estão dentro do main. Por quê? Porque é onde eu coloquei routes dentro do main. Só tem um problema. Do jeito que está, se eu vier aqui, né, eu estou na página inicial, vou inserir sobre, vou pressionar Enter, observa que vai recarregar. Recarregou. Então, quando eu mudo de uma rota para outra nessa aplicação, está recarregando. Isso significa que a cada mudança de rota, eu estou enviando para o servidor um request para que ele me envie de volta os arquivos que vão ser carregados pelo navegador. E isso não pode acontecer, porque a SPA não pode recarregar. Né? E aí daqui a pouco a gente vai resolver isso. Daqui a pouquinho a gente resolve isso. Porque primeiro, observa que eu coloquei esses componentes aqui no mesmo arquivo, né? Como a gente já vinha fazendo. E aí quando a aplicação começa a crescer, o que eu começo a fazer? Eu venho aqui em SRC, dentro de SRC, eu crio um diretório pages, e aqui dentro desse diretório pages, eu crio os componentes home.jsx, home.jsx e about.jsx, tá? E aí eu vou mover o componente about para o arquivo dele e já vou exportar. Vou mover o componente home para o arquivo dele e vou exportar. E aqui eu vou importar home de src barra pages barra home e o mesmo pro about, sem o A maiúsculo.
Salvei, testei, vamos testar isso aqui. Continua funcionando da mesma forma, né? Então, existe o carregamento desses componentes aqui. Esse diretório Pages, ele serve para conter as páginas da aplicação. Se fosse um projeto maior, em que os componentes são extensos e precisam ser quebrados, né, em que poderiam haver vários componentes por página, por exemplo, faria sentido cada página ter o seu diretório. Então, ao invés de ter simplesmente um arquivo about.jcsx aqui dentro do Pages, eu teria um diretório about dentro do Pages, e dentro do about eu teria os arquivos para essa página. Tá? E aí, em uma aplicação maior, faria sentido cada página ter seu diretório. Poderia ter diretórios para home, about, contact, products. E dentro desses diretórios estariam todos os componentes, hooks e estilos relacionados a essas páginas. O diretório about, por exemplo, iria conter os componentes, os hooks e os estilos relacionados a about. Né? Então, tudo que é específico de about ficaria dentro desse diretório about. Mas não é o caso aqui, então não tem por que sair criando diretório para um problema que não existe. Tá? Pelo menos inicialmente. E aí, como eu mencionei antes, quando eu mudo de uma rota para outra até aqui, a aplicação está sendo recarregada. Está sendo recarregada. A cada mudança de rota, eu estou enviando para o servidor um request para que ele me envie de volta os arquivos e o navegador carregue a página. E o objetivo aqui é usar o React Router para interceptar, presta atenção, o React Router vai interceptar esses requests e renderizar o componente que corresponde ao URL da página. Como que isso pode ser feito? A gente vai fazer isso usando um componente do React Router chamado link. Então, aqui nos imports do React Router DOM, eu vou ter um componente link. Vou ter o componente link. O link é o componente que a gente usa para fazer navegação sem que haja recarregamento. Tá? Então, como que vai ser isso? Aqui, agora eu vou ter um fragment. Vou botar o main dentro do fragment. Vou criar um header que vai ter um nav, que vai ter uma UL, que vai ter uma LI. Tá? Então, criei esse nav acima do main. Dentro da LI, eu vou usar o componente link. E aí, eu vou passar como conteúdo desse componente link, início. E também vou passar para o componente link uma prop. Essa prop vai se chamar to. A to, ela recebe barra e só. Então, essa prop to é mais ou menos o que o href do A faz. Então, você tem a componente, tem a tag A, ela tem um href, né? O to é mais ou menos o href. Porém, só modificando a URL, sem atualizar a página, porque essa é a ideia do SPA. É uma navegação fazer uma navegação que não precisa ficar recarregando. A to vai dizer para onde a navegação vai acontecer quando o clique neste link acontecer.
Aqui eu estou dizendo que eu clique no link início, vai levar para a barra, que é o início da aplicação, é a página inicial. Vamos ver se está funcionando. Vou salvar. E aqui, se eu colocar um barra aqui, eu vou para URL sobre, né? Estou na página sobre, e se eu deixar só o barra aqui e pressionar Enter, aliás, vou fazer isso não. Vamos lá. Estou na barra sobre e vou clicar em início. Clicar em início, não recarregou. Não recarregou. Tá? De novo, barra sobre, eu vou clicar em início, não recarregou. E foi para a página inicial. Observa que o link, ele renderiza uma tag A, mas ele não deixa a navegação recarregar a aplicação. O React Router usa por baixo dos panos o event.preventDefault e a History API, que é uma API de navegação do browser. E ele usa essas funcionalidades para não recarregar a tela. Bom, e aí eu vou fazer aqui a mesma coisa para o sobre. Vai ser uma LI, link to barra sobre, o texto vai ser sobre. E aí, se eu salvar e testar agora, não existe recarregamento entre páginas, entre uma página e outra. Tá? Então, estamos navegando sem recarregamento. Então, o que o React Router está fazendo aqui é, no link sobre, por exemplo, o valor desse to está casando, está correspondendo ao path barra sobre desse segundo route. Então, o componente sobre é renderizado. Mesma lógica vale para o componente home. Como é que está até aqui? Fala aí no chat para mim. Muita informação nova, boa. Massa, isso é legal. Aí, fala aqui para mim, não seria interessante se eu tivesse uma forma de destacar aqui nesse menu de navegação, se eu tivesse uma forma de destacar qual link está ativo? Então, se eu estou na página sobre, seria interessante que o link do sobre no menu tivesse, por exemplo, uma cor diferente. E o React Router, ele tem um componente que facilita fazer essa implementação, que é o seguinte. Eu vou selecionar link, vou substituir todas as ocorrências de link por navlink, inclusive no import. Navlink. Vou salvar. Observa o seguinte, eu vou clicar aqui em início. O A do início, agora, ao contrário do A aqui do sobre, estou na página inicial, e o A do início, ele tem uma class active e um AIA current, que recebe page. Tá? Se eu clicar em sobre, agora é o sobre que tem. Então, o link clicado
ele recebe uma classe active e um ARIA current page, que é um atributo de acessibilidade. Se eu usasse o componente link ao invés do navLink, isso não aconteceria. Então, o navLink faz a mesma coisa que o link faz, mas com o navLink eu ganho a classe active e o ARIA current page. E aí, se eu estou obtendo essa classe, eu posso vir aqui no index.ss, posso ter uma classe active, que vai ter um color cornflower blue, e vai ter um text decoration line through. Vou salvar. Então, a página que está ativa, agora, ela fica com esse CSS específico, né? Então, essa é a forma tradicional de gerenciar rotas com React Router.